É claro que há muitos anos o nome ecoa na cabeça dos brasileiros, nos noticiários e em rodas de conversa. O nome é Alexandre de Moraes. Podemos dizer que este é um carequinha que conta com o maior número de sentimentos desfavoráveis direcionados a uma só pessoa no Brasil. Poderia ter dito ser humano, mas sei que muitos discordariam de mim, até eu mesmo. Por mais que o brasileiro possa alegar ter motivos de sobra para adjetivar das maneiras mais contundentes o nobre ministro do STF, é bom fazermos uma digressão e analisar o caso desde a origem do mal. As injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Mas quem é esse Kojak brasileiro? Alexandre de Moraes foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, em 22 de fevereiro de 2017. Sua nomeação foi feita pelo então presidente do Brasil, Michel Temer. Moraes assumiu a vaga deixada por Teori Zavascki, que faleceu em um acidente aéreo em janeiro de 2017. Antes de sua nomeação, Alexandre de Moraes ocupava o cargo de ministro da Justiça e Cidadania e também foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A nomeação de Alexandre de Moraes ao STF gerou diversas especulações e teorias de que ele foi nomeado por um favor. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. Secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O centro acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. Por ter ajudado a resolver um caso envolvendo Marcela Temer, a então primeira-dama. Especificamente, o caso mais citado em relação a essas especulações é um incidente em que Marcela Temer foi alvo de uma tentativa de extorsão. Um hacker teria conseguido acessar dados pessoais de Marcela e exigido dinheiro para não divulgar essas informações. A Polícia Civil de São Paulo, sob a gestão de Alexandre de Moraes como secretário de Segurança Pública, agiu rapidamente para prender o responsável. Não há comprovação de que sua nomeação ao STF foi feita como algum tipo de recompensa direta por sua atuação nesse caso específico. A minha teoria também começa em 2017, com o depoimento de Marcelo Odebrecht, em que ele mencionou a frase amigo do meu pai. O empresário Marcelo Odebrecht, em documento enviado à Polícia Federal, prestou esclarecimentos sobre a identidade de codinomes que apareciam em planilhas do Odebrecht e em seus e-mails. Explicando um e-mail em que se referia ao amigo de meu pai, Marcelo Odebrecht apresentou o seguinte esclarecimento. Refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a Advocacia Geral da União sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. Amigo de meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli. A frase mencionada por Marcelo Odebrecht em um contexto relacionado ao ministro do STF, Dias Toffoli. Durante as investigações da Operação Lava Jato, a frase apareceu em mensagens e planilhas internas da Odebrecht que foram interpretadas pelos investigadores como uma referência a Toffoli, o que levantou questões sobre a independência e imparcialidade do cenário político e jurídico brasileiro. Mas por que eu estou falando do ministro Dias Toffoli? Devido à famosa frase, em 11 de abril de 2019, a revista Cruzoé, em sua edição, publicou uma matéria intitulada O amigo do meu pai. A reportagem, baseada em documentos da Operação Lava Jato, mencionava a frase dita por Marcelo Odebrecht e o identificava com o ministro Toffoli, como sendo o tal amigo.
É aqui que nasce Alexandre de Moraes. Quatro dias após a publicação da matéria, no dia 15 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou a retirada imediata da reportagem do site da Cruzoé e do portal O Antagonista, que também havia repercutido o conteúdo. A decisão foi tomada no âmbito de um inquérito sigiloso. É aqui que nasce o tal inquérito 4781, instaurado pelo próprio STF para apurar fake news, ameaças e ofensas a membros da corte. Porém, este inquérito foi instaurado de ofício, ou seja, sem aprovação de outro órgão, para investigar ataques, ofensas e supostas fake news contra ministros do STF e seus familiares. O inquérito foi amplamente criticado por sua natureza sigilosa e pela forma como foi instaurado, já que normalmente inquéritos no STF são abertos a partir de uma provocação do Ministério Público Federal. Em vez de seguir o procedimento padrão de sorteio entre os ministros para a escolha do relator, Toffoli indicou diretamente o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito. Este ato foi justificado por Toffoli sob o argumento de que o inquérito visava a proteção institucional do STF e, portanto, cabia à presidência da corte indicar o relator. Toffoli lavou as mãos e deu luz por fórceps a Moraes, que chegou dando voadeira para todo lado. O sistema de justiça brasileiro agora tinha um leão de chácara. Sem juba, é claro. Porém, como o leão salvou a pele de Toffoli, Moraes passou a ser exaltado pelos colegas de toga. De lá para cá, como o poder não aceita vácuo, Moraes foi forçando a barra e assumindo essa hipotética posição de salvaguardar a democracia. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso. Esse vácuo deixado por seus pares levou a uma exagerada musculatura de Moraes para preencher esse espaço vazio. É lógico que todas as ações fora da Constituição por parte de Xandão precisavam do apoio dos demais magistrados. Com isso, mais e mais abusos foram feitos, rasgando a Constituição com o discurso cômico de salvar a democracia. Agora, com acontecimentos como os casos Twitter Files Brasil e o vazamento em conta-gotas sobre o gabinete do ódio de Alexandre de Moraes, vamos imaginar uma coisa. Toffoli pariu Moraes, que ocupou a função de cachorro-louco do STF, respaldado pelos seus pares ministros. Na situação hipotética da queda de Moraes, quantos mais poderiam cair com ele? Por que ele nunca foi freado? Seria ele o guardador dos segredos de vários ou de pelo menos alguns ministros togados de Brasília? Bom, uma coisa é fato. Alexandre de Moraes é um resultado da extinta Lava Jato, criado e alimentado por Dias Toffoli, que com o tempo acreditou que ganhou força e se sentiu no direito de fazer tudo o que lhe viesse à lustrosa cabeça. Se existe um culpado daquilo que vivemos hoje, é Toffoli, que soltou seu bichinho de estimação. Ele está mordendo todo mundo e os seus donos. Os seus donos estão começando a estudar uma maneira de colocá-lo de volta na coleira ou prendê-lo no seu canil. Yeah.